Shalom Aleichem, a paz contigo. Yeshua Hai, Jesus vive. Iremos agora falar nossa palestra sobre um tópico: ecumenismo. Vocês sabem o que é ecumenismo? Deus abomina o ecumenismo, ou seja, as religiões que se unem. Por isso que no passado o povo hebreu ele era separado das outras religiões, não se uniam com as outras religiões pagãs. Até hoje o judaísmo, aqueles que seguem a religião de verdade, não se unem com o espiritismo, com o budismo, com o cristianismo apostatado. A igreja de Deus é o mesmo modo. A igreja de Deus não se une no ecumenismo, pois os únicos que pensam igual à igreja de Deus sétimo dia são os judeus. A única diferença é que nós cremos o quê? Em Yehoshua HaMashiach, em Jesus. O restante, praticamente 70% igual ao judaísmo. Por que não se uniram ao ecumenismo? As igrejas se uniram, como o Papa queria. O catolicismo estava muito ansioso para unir as igrejas protestantes com o catolicismo, para fazer a ruptura, a brecha se fechar. Por que as igrejas se uniram com o catolicismo e formaram o ecumenismo? Guardam o domingo, creem na trindade, falam línguas estranhas como os católicos pentecostais, que são católicos carismáticos, creem na mortalidade da alma, creem que vai para o céu, creem no inferno. Por que não iriam se unir, não é mesmo? O Papa João Paulo II falou uma vez que foi uma grande bobagem os protestantes terem saído do catolicismo, pois os protestantes são filhos do papado. Evangélicos, como as igrejas católicas, grego-ortodoxos, saíram dela. Mas os costumes são iguais, só não adoram santos. Ou seja, se você olhar a igreja grega ortodoxa, os evangélicos só não tem o quê? Imagens. Só não usam terço, os evangélicos. E seguem as festas católicas. E algumas igrejas evangélicas até batismo por aspersão. Revelações 16, 13 e 14. Apocalipse 16, 13 e 14. Da boca do dragão, que é o espiritismo, da boca do profeta, o falso profeta, que são os evangélicos protestantes, da boca da besta, que é o catolicismo, vi sair 3 espíritos imundos iguais a rãs. Eu só dei uma invertidinha no texto, vou repetir de novo. Apocalipse 16, 13 e 14. Apocalipse é revelações no nome correto. Da boca do dragão, espiritismo, da boca da besta, catolicismo, da boca do falso profeta, evangélicos protestantes, neopentecostais, vi sair 3 espíritos imundos iguais a rãs. São espíritos de demônios, fazem prodígios e vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos então que os evangélicos, enfim, todas as religiões estão unidas no comunismo, correto? E este povo, um dia, começando de Gog é a Rússia, Magog é o líder da Rússia, a Rússia irá se unir com a China, depois com os países árabes, depois com a Europa, com a América do Sul, América Central, etc. E todos irão tentar destruir o que? Jerusalém, mas Yahvé não deixará. Isso que é o Armagedon, a terceira guerra mundial, que tem mais de 43 passagens na Bíblia. Então vocês veem, por isso que está Samael, o anjo mau, Satã, primeiro unindo as igrejas, agora está unindo o quê? O mundo para tentar destruir Jerusalém. Por que 3 espíritos imundos como rãs, como fala em Apocalipse, Revelações 16, 14? Porque a rã cresce muito, é uma coisa imunda. Por que imundo? Porque estão ouvindo a prostituição, as heresias da igreja católica mudadas. São espíritos de demônios que fazem prodígios. Por quê? Vocês veem as igrejas carismáticas, católicas,
Eles, para não dar na cara, colocaram católicos carismáticos, mas são católicos pentecostais. Surgiu na década de 80, com um grupo de jovens que estavam fazendo seminário em Notre Dame, numa faculdade católica. Eles começaram a falar línguas estranhas pedindo o Espírito Santo, o falso Espírito Santo. Então nós vemos o grande arquiteto do universo, Yahvé, não quer que seus filhos obedientes, observadores do sábado, se misturem com o ecumenismo. Daniel 7:25. Fala palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos, cuidará em mudar os tempos e a lei, eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos é a metade de um tempo. O que quer dizer isso? O Papa, ele na Idade Média, o que ele fez? Ele começou a perseguir o povo de Deus. Muito. Mas desde o começo, no terceiro século, foi se mudando a igreja, se corrompendo, quando ela se uniu com o poder civil, o poder político. E o que acontece? Aí começou as perseguições. Vocês lembram quantos cristãos da igreja de Deus foram jogados nas arenas para os nenes comerem? Colocavam eles para lutarem contra os gladiadores romanos? Na Idade Média, quem guardasse o sábado, ou quem não adorasse um ídolo, uma imagem, ou quem não fizesse o terço, ou quem não adorasse a cruz, a invenção romana, eram atacados nas fogueiras. Então, o papado destruiu os santos. Como mudou os tempos? Constantino, ele que foi um dos papas, Constantino foi um imperador, tá? E o que acontece? E o Papa apoiou ele, e então ele lançou por lei, o Papa lançou o decreto religioso e Constantino a lei secular, política. Então mudou os tempos e a lei. Quer dizer, do sábado para o domingo, começaram a guardar o dia do sol, Sunday, o Deus Sol, o Dominus. Então se pisaram o sábado. Os tempos, o dia vira do pôr do sol. O dia vira o pôr do sol. O que a igreja fez? A igreja mudou para meia-noite. Então nós vemos, e esse tempos e tempos, metade de um tempo, foi o que? A Idade Média começou em 538, acabou quando? Vamos somar aqui rapidinho na calculadora, para nós termos uma ideia, porque temos que fazer um cálculo. Então nós vemos que a Idade Média, Yahvé, Deus, abreviou os tempos. Em 1798 acabou em 1898 terminou por completo a Inquisição, mas em 1798 o que acontece? 1260 anos ou 1260 dias, de 538 a 1798, mesmo foi o que? Massificante a Idade Média no mundo todo. A Inquisição matou milhares de milhares. Então nós vemos. Então se a não abreviasse esses tempos, não se teria ninguém da Igreja de Deus. Neemias 23:9. Porque do cume das penhas eu vejo, dos outeiros eu contemplo. Esse povo habitará só entre as nações, não será contado. Revelações 14:4. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. O povo de Deus é odiado por ir contra as doutrinas das igrejas populares. O povo de Deus é odiado porque pega contra o domingo e é a favor do sábado. Prega que o homem é mortal, que a mortalidade é condicional. Prega que não existe inferno, que ninguém vai para o céu quando morre. Prega que não existe línguas estranhas, sim, línguas estrangeiras. O povo de Deus prega que Yeshua, que o Senhor Jesus é um homem, um ser humano, que não é Deus. O povo de Deus prega que a Trindade não existe, é uma mentira. Então por isso que o povo de Deus é odiado. Então nós vemos, eles não são virgens porque não se misturaram com as igrejas
caídas, as filhas de Babilônia, que são os evangélicos, e não se misturaram com a Babilônia mãe, o catolicismo. Fico muito triste em ver, por razões de política, representantes rabinos vão em cultos ecumênicos do catolicismo e sheiks dos muçulmanos também. É muito triste ver isso. Veja só agora, Revelações 14, de 6 a 2. Vi outro anjo voar no céu. Tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua. E o povo diz em grande voz: temei a Deus, dai glória, porque é a hora do seu juízo. Adorai quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Outro anjo disse: caiu Babilônia, a grande, que a todas as nações dá a beber, do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu o terceiro anjo com grande voz e disse: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, na sua mão, também se beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebe o sinal do seu nome. Então nós vemos o quê? Que na Idade Média o povo de Deus será massacrado por quê? Não seguiram Babilônia, não se prostraram a besta, não adoraram a besta e sua imagem, ou seja, não receberam o sinal na testa. O que acontece? Vou transgredir o sábado porque a Igreja Católica quer, vamos guardar o domingo. Não receberam o sinal na mão, trabalhando aos sábados. Então, vejam bem, o decreto dominical, ele foi na época da Idade Média. Não é como o povo do Advento prega que virá, já se foi. E por que será queimado no fogo e enxofre aqueles que obedeceram o papado, que seguiram as filhas de Babilônia e quem seguiu o papado? Não é que foi. E, será atormentado com fogo e enxofre. Por quê? Depois do milênio, escutem bem, e o Senhor Yehoshua virá das nuvens dos céus, tá? Quando tiver Armagedon. E o que acontece? Todos os salvos irão subir nas nuvens do céu, serão arrebatados, irão voando para Jerusalém terrestre e não morrerão mais. Por quê? Passarão 1000 anos vivendo na cidade de Jerusalém terrestre. Depois virá a cidade celestial, né, que rachará o Monte das Oliveiras, a cidade virá por Orion, pelo mesmo lugar que o Senhor Yehoshua veio por Orion. E a cidade ficará no meio da rachadura do Monte das Oliveiras. E aí o que acontece? Aí Satã irá ressuscitar os ímpios, né? Deus permitirá. E aí o que acontece? Que ele sairá do Triângulo das Bermudas, que é o seu abismo, que ele ficará preso lá por 1000 anos. Esse preso por 1000 anos, que ele ficará jogado no abismo, não poderá sair de lá para não tentar o resto dos sobreviventes que restaram do Armagedon. Que no Armagedon, nesses 1000 anos, no milênio, na Terra, né? Ficaram pessoas vivas, ficaram alguns remanescentes vivos. Nós seremos filhos desses ímpios e nós sairemos de Jerusalém para pregar o evangelho às nações. Isso que aqui vi outro anjo voando do céu. Por quê? No milênio sairemos de Jerusalém os salvos e sairemos pregando o evangelho do reino aos filhos que nascerem nas novas gerações dos ímpios que sobraram remanescentes da guerra do Armagedon. Eles irão morrer, lógico, porque só os salvos que não vão morrer, que vão ficar imortais no milênio. E uma coisa muito bonita que eu não esqueço, como eu falei para vocês, estou lendo Apocalipse, ou seja, Revelações 14, de 6 a 12, agora deixei o último para ler o versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, né, de Yahvé, e têm a fé de Yeshua, de Jesus. Então o que acontece? Os salvos, eles terão que guardar os mandamentos de Deus todos, inclusive o sábado, e os seus estatutos, que é não comer coisas imundas e outras coisas mais, tá? Não só Êxodo 20. Então tem que ter a fé, a semelhança com o Senhor Yehoshua, o caráter dele. Isaías 1:21. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas.
Jeremias 2,13, porque o meu povo fez duas maldades a mim, me deixaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Aconteceu isso e acontece pelo fato de irem ao caminho largo, as igrejas populares sem doutrinas escriturísticas, sem doutrinas bíblicas, até a igreja faz cultos ecumênicos. Vejamos, até uma igreja que se diz que é do Advento, faz cultos ecumênicos. Eu tenho um livro, A Mensagem ao Povo do Advento, publicado pelos Adventistas do Sétimo Dia Movimento da Reforma, tá? Pela editora dos Reformistas Vida Plena. O que acontece? Deixar bem claro, lá tem vários cultos ecumênicos com a Igreja Católica que os Adventistas fazem. Imagina hoje então. Então, o povo do Advento, os Adventistas dizem que é o povo de Deus e fazem cultos assim. Nós vemos interessante, temos que tomar cuidado. Apocalipse 14:5, Revelações 14:5. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Isaías 8:3, é o Senhor dos Exércitos, Ele santifique, seja Ele o teu temor, seja Ele o teu assombro. Isaías 28:18, a tua aliança com a morte se anulará, teu acordo com o inferno não subsistirá. Eu digo para vocês irem, por exemplo, teve um casamento de alguém, ou um batismo convidado numa igreja católica, numa igreja de crente, um casamento, um batismo, alguma coisa, pode ir, mas não participe do sistema de coisas que eles fazem lá. O que acontece? Vai ter um show numa igreja de uma banda, por exemplo, de uma banda de música gospel, de rap, que você gosta, ou um quarteto, um cantor famoso. Vá prestigiar o som, mas não participe o quê? Daqueles cultos, né? Que são um sistema de coisas de Satanás. Cuidado com o ecumenismo. Pois hoje em dia até a igreja católica está imitando os evangélicos, fazendo culto de casa em casa. Querem fazer de tudo para os evangélicos voltarem para a Babilônia mãe. Apesar que para mim não tem diferença uma da outra, né? Para mim é tudo a mesma porcaria, farinha do mesmo saco. A paz convosco. Shalom Aleichem. Yeshua Ahai. Jesus vive.